Olá, eu sou o Gabriel e nesse vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre os 7 contos de Machado de Assis, que foi um dos livros que eu propus como leitura para esse ano de 2024 e que eu já terminei. Dei uma relida nos contos que eu julguei os favoritos e então agora eu venho aqui fazer esse vídeo de exposição dessa obra, de comentário crítico e tentar entender um pouquinho e compartilhar com vocês um pouco das minhas impressões, né, o que ficou dessa reunião de 7 contos, desse que é um dos maiores gênios da literatura brasileira. Mas antes de começar, como de costume, se você não é inscrito no canal do Duras Letras, clique no se inscrever, ative o sininho para receber as notificações, clica no gostei se gostou e não esqueça de deixar o comentário, de falar aí se você já leu a obra de Machado de Assis, qualquer que seja, Dom Casmurro, Brás Cubas, Quincas Borba, qualquer desses romances, ou mesmo os contos, né, que são a matéria desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você pensa desse escritor. Conheço gente que não gosta e conheço gente também que é apaixonado. Eu queria saber qual que é o seu caso. Feito esse convite e essa exposição inicial, vamos ao nosso vídeo. Para começar, eu queria dizer que eu ainda não tinha, até então, lido nenhum conto do Machado de Assis, vamos falar assim, de uma forma mais livre e mais séria também. Na verdade, eu tinha feito isso com 2 contos em especial. Um deles está aqui, que é a Cantiga dos Esponsais, e o outro é O Homem Célebre. Eu digo ler a leitura a sério e tudo mais, no campo de uma leitura mais crítica. E quando eu digo leitura livre, é porque quando eu li os contos de Machado, os contos que eu já tinha lido, inclusive dessa obra aqui, alguns estão aqui, eu li num contexto de graduação, então eu tinha que fazer prova, eu tinha que entender, dissecar personagem, enredo, etc. E isso atrapalha, né? Por um lado ajuda, mas por outro atrapalha a fruição e o deleite na literatura. Né? Pode atrapalhar, né? Nem sempre atrapalha. No meu caso, na verdade, ajuda, mas enfim, isso não vem ao caso. O ponto essa é a primeira vez que eu pego um livro do Machado de Assis de contos para ler e leio com prazer e deleite. Né? Leio de forma mais livre, mais aberta, podendo ir e vir no texto com o meu próprio tempo. Nesse total, nessa reunião de 7 contos, existiram 2 aqui que eu não gostei tanto, que foram A Cartomante e o Teoria do Medalhão. A Cartomante é o primeiro dos contos e a Teoria do Medalhão é o penúltimo. Né? Isso aqui segue a ordem que está disposta nesse livro da editora Miguelin. Né? Essa edição lindinha, já mostrei, né? Capa de papelão e tudo mais, com algumas páginas internas escuras, enfim, é um texto, é realmente uma edição muito bem preparada. Mas enfim, A Cartomante e a Teoria do Medalhão não me agradaram tanto. Eu já tinha lido algum deles, se não me engano, A Cartomante eu já tinha lido antes. Sim, eu já tinha lido. Mas continuo não gostando. Eu acho que é um conto muito previsível. Né? A narrativa, a trama nos convida ali ao final óbvio. Né? Assim, na verdade é tudo muito fajuto, não acredite nessas superstições baratas. Enfim. Isso não me agrada tanto. Eu esperava um final mais tchecoviano, né, de uma grande virada, uma reviravolta, que esclarecesse tudo o que aconteceu até ali nessa narrativa. Quanto à Teoria do Medalhão, eu acho um conto muito bom, acho que o conteúdo, inclusive, a discussão proposta pelo Machado é muito boa, para falar da condição desse sujeito agregado nessa sociedade brasileira ali às vésperas, né, de uma revolução republicana. Mas é um conto com um excesso de ironia que não me pega, não me agrada. Eu acho que nesse conto a gente tem uma dimensão, uma clareza da ironia machadiana pelo excesso. Né? Essa coisa que sempre aparece em vestibular, em Enem, etc. Ironia machadiana. Você quer entender ironia machadiana? Leia a Teoria do Medalhão, porque aqui isso é explícito, é muito claro, essa ironia ácida proposta pelo escritor. Mas o fato de ser tão óbvio, né, e tão grande a ironia, desmonta o conto para mim. Para mim ele fica um pouco chato, é um pouco excessivo. Agora, se por um lado eu não gostei desses, por outro foi maravilhoso reler, redescobrir, reinventar no meu coração, no meu espírito, os contos do próprio Cantiga dos Esponsais, que é brilhante, O Espelho e A Missa do Galo. Assim, esses 3 contos para mim são uma pedrada, assim, é uma coisa maravilhosa de se ler. O Missa do Galo, eu não lembrava muito desse conto, mas agora faz total sentido, assim, uns comentários que um professor fez, numa época que eu fazia uma disciplina na graduação, e ele comentou assim, o Drummond é obcecado com perna e o Machado é obcecado com braço. E isso, assim, me marcou muito e tal, mas passou desapercebido, né? Isso ficou como uma espécie de resíduo dessa matéria e tal.
E agora, lendo a Missa do Galo, eu relembro essa passagem, né, de forma muito proustiana, eu que estou lendo No Caminho de Swan. Inclusive fica a recomendação, se você não viu o meu vídeo sobre isso, né, sobre essa leitura. Mas enfim, o ponto é que, de repente, eu leio ali e o personagem se encanta com os braços da mulher que está recebendo ele na casa, né? Ele vê aqueles braços nus no meio da noite e ele fica fissurado com aquela imagem. E existe toda uma tensão sexual, uma tensão erótica fortíssima, né, que sustenta a presença dele e a ausência na Missa do Galo. Ele está esperando a Missa do Galo, mas não consegue ir, porque tem uma tensão erótica segurando ele nesse lugar. Enfim, esse conto é maravilhoso. A mesma coisa o Espelho, né, que é esse conto enigmático, extremamente platônico, né, tem uma coisa filosófica, né, eu digo platônico, nem sei se eu poderia usar esse termo aqui para falar do Machado, mas enfim. É um conto com uma refinação, é refinado, né? Um refinamento no campo da filosofia, do pensamento sobre o sujeito, da forma de se colocar na sociedade, ser e parecer, né? O que eu sou por fora, o que eu sou por dentro. Enfim, esse conto traz todas essas coisas de um jeito lindíssimo, né? Esse sujeito que tem duas almas, né? O espírito de dentro, o espírito de fora. Enfim, também é um conto que me encanta demais. E a Cantiga de Esponsais é a mesma coisa. A Cantiga de Esponsais eu não tinha me dado conta de que é um conto sobre a inspiração poética também. Isso tinha me escapado nas leituras anteriores. Mas agora, depois de ter lido, inclusive, os discursos sobre a inspiração do Platão, o Phèdros, que é o discurso sobre o amor, isso ficou muito mais claro para mim, né? Inclusive ficou claro que o Machado leu essas coisas, que o Machado é um leitor muito atento, que entende o procedimento filosófico e consegue transformá-lo em literatura. A Cantiga de Esponsais conta a história desse sujeito que é um velho músico, que não consegue terminar uma das suas composições que ele começou a compor num estado de paixão, de amor. A esposa dele morre e ele não consegue terminar. É lindo, assim, é incrível a forma como o Machado equilibra essas coisas. Agora que eu falei desses três, vamos para outro conto que eu achei assim maravilhoso, mas que bateu, né, com mais força em mim, por outros motivos, não pela beleza, pela filosofia, etc., mas pela agudeza e pela sensibilidade histórica, né? A forma como Machado de Assis se concebe e consegue se perceber como um sujeito do seu tempo, atento à realidade nacional e ao drama, né, vivido por essa realidade. O conto que eu estou falando aqui é O Pai contra a Mãe. Esse conto, né, ele até me fez lembrar de uma coisa que a Isadora falou comigo no ano passado, né, no fim do ano passado, sobre o Primo Levi. A Isadora leu para uma disciplina, e chegou até a aparecer aqui no canal, ela leu para uma disciplina da pós-graduação o É Isto um Homem, que é um livro do Primo Levi sobre o contexto ali de Auschwitz e Segunda Guerra. E eu lembro da Isadora falar que esse livro ele devia ser lido por todo mundo, nos colégios, sobretudo. Então você vai falar sobre Segunda Guerra Mundial, passa o Primo Levi e o É Isto um Homem para leitura. Porque esse livro forma caráter, né? E isso me marcou muito. A Isadora falar isso, que é um livro que forma caráter, e me marcou porque eu encontro isso no Pai contra a Mãe também. Se a gente for pensar a condição da escravização no Brasil, esse processo de escravização terrível, né, intenso que aconteceu aqui em terras brasileiras, Pai contra a Mãe é um conto que dá conta dessa violência e que consegue mostrar para a gente a crueza disso. O quanto que é inadmissível essa experiência, né? O quanto foi inadmissível essa experiência e o quanto que ela precisa de reparação. Então esse conto, assim, ele bateu muito forte no campo histórico, né? Eu fiquei muito impactado. Eu terminei a leitura embasbacado, né? E engraçado que Pai contra a Mãe, se não me engano, era um conto que eu já tinha lido para uma disciplina da graduação, que me escapou, né? É isso. A gente lê há muito tempo, lê nesse contexto de que tem que fazer prova e tal, e acaba fazendo uma leitura automática e não se deixa atravessar pela narrativa. Mas agora, relendo essa história, ou lendo pela primeira vez de forma séria, eu tenho consciência disso, de que ao terminar Pai contra a Mãe, eu me sinto uma pessoa melhor. Eu acho que eu entendo um pouco mais a situação histórica brasileira e posso pensar melhor sobre ela, né? Inclusive, passar para os meus alunos de forma mais precisa e mais interessante um conhecimento sobre isso. Com isso eu encerro esse vídeo, mas só para não falar que eu não falei dele, tem também um último conto que eu não comentei, que é um apólogo, que para mim é um conto engraçadinho.
eu acho que para introduzir a poesia e a literatura do Machado de Assis, né, a poética machadiana, esse é um conto muito interessante, assim, porque ele é simples e ele se constrói na forma de uma fábula, de uma anedota, em que dois personagens, a linha e a agulha, conversam ali, estão tentando entender, né, qual que é a sua situação, qual que é a sua participação. Esse conto constrói, de alguma forma, um diálogo metafórico com o pai contra a mãe, de se pensar uma coisa e, na verdade, ser outra, e se dar mal. Mas, enfim, só estou comentando isso aqui para não dizer que não falei das flores. Com isso, eu vou encerrando esse vídeo. Agradeço muito por você ter assistido. Te convido mais uma vez, se você não é inscrito no canal do Duras Letras, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. Deixe o like se gostou e não esquece de comentar. Eu sou o Gabriel, esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo.